E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Chaves aqui, retornando aos vídeos. Já tem um tempinho que eu não posto nada, mas estou de volta aí e prometo mandar algum material novo aí nesses próximos dias. Gente, tem um tempo que eu gostaria de falar sobre a nova norma da Neoenergia, né? Principalmente Coelba, que são os vídeos aí que o pessoal mais pergunta no nosso canal. E eu quero comentar algumas mudanças que eu achei interessante e fazer algumas observações. Primeira coisa que você precisa fazer para achar essa norma é ir no navegador, você digita normas Coelba, ou se você estiver na região da Electro ou na região da Cosern, CELP, tanto faz. Cuidado só porque também tem uma norma da distribuição de Brasília que é da Neoenergia e eu ainda não olhei direito lá a norma, mas eu creio que tem algumas divergências consideráveis. Então vamos nos ater aí às distribuidoras do Nordeste e à Electro para não ficar aí complicado, tá bom? Depois a gente pode até dar uma observada lá nessa outra norma. Colocou no navegador normas Coelba, já aparece de cara aí, ó, bem facinho, só baixar. Eu não vou baixar ela aqui novamente porque eu já baixei e já estou com ela aberta, tá? Mas vou mostrar para vocês o site, a página é praticamente a mesma das distribuidoras aqui, Cosern, CELP, Coelba, Electro, e já de cara tem aqui o alerta, né, das normas que estão vigentes. Por que houve tanta mudança de norma? Porque a Neoenergia está trabalhando com um projeto de unificação das normas, ou seja, a mesma norma que é usada na Bahia vai ser usada lá no Rio Grande do Norte pela Cosern, né, também no Pernambuco pela CELP, e nas regiões lá de São Paulo, onde a Electro atua, também a mesma norma. Então a ideia é padronização, isso é uma questão de projeto administrativo, né, de gestão da qualidade para padronizar, certo? E é uma coisa interessante porque acaba facilitando também, né? Os profissionais da área podem atuar em qualquer uma dessas regiões que não vai ter dificuldade e vai ver que segue o mesmo padrão, é bem tranquilo. Então, a DISNOR 030, que é a norma que a gente mais usa, que fala dos padrões de entrada aí de unidades consumidoras individuais. Tanto monofásico, bifásico, trifásico e também naqueles casos onde são condomínios horizontais, né? A distribuição daquele condomínio é feita em média tensão pela distribuidora ou baixa tensão, né? Tanto faz. E acaba que cada residência daquele condomínio vai ter o mesmo padrão de entrada que um bairro comum, então acaba sendo a mesma regra. Quando se tratar de unidades consumidoras coletivas, aquelas verticais, aquelas que você tem que ter o padrão coletivo, então já tem a norma nova também, que é a 053. Não vamos entrar nela agora, mas a ideia aí é a gente voltar a fazer os vídeos de padrão de entrada, como eu fiz anteriormente, só que agora usando essas normas aí, e vocês vão ver que não mudou assim tanta coisa, certo? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, a norma já está aqui, né? Já baixei ela, nesse quadro 1, está na página 13, e você já de cara observa que ele tem uma nomenclatura aí, uma categoria para os medidores. Tem B0, tem B1, tem M0, M1, tem T0, T1, T2, T3, T4. O que é isso? Gente, a letra corresponde ao tipo de medidor, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico. Bem simples, é intuitivo. E o número vai se referir aí à faixa de potência ou de demandas, no caso aí do trifásico. Olha só, esse B0 aqui, por exemplo, ele tem uma tensão de 230 a 115 volts. Se na sua região não tem essa faixa de tensão, então não se preocupa porque não vai ter esse tipo de fornecimento disponível. Então esse seria para esse nível de tensão com carga instalada até 23 kW, tá bom? Essas duas colunas aqui de kW refere-se à carga instalada. KVA é só quando houver aí a demanda, né? Então, olha só, monofásico do tipo 0 em 220, 127, que é muito comum aqui na Bahia. Então nós temos ele de 0 a 5 kW, beleza? Já tem aqui o disjuntor, o monopolar, 40 amperes, a medição é direta, então é aquele quadro que a gente está acostumado, porém tem aqui as categorias, os níveis de tensão. Bom, olha só, trifásico 0 vai até 18,1 kVA, então já está falando de demanda, beleza? E por aí vai. Eu não vou entrar ainda a fundo na questão dos tipos de carga, mas o que eu quero mostrar aqui é que nessa norma
veio como uma coisa que não havia na outra, veio como uma novidade, é a obrigatoriedade de apresentar o documento de responsabilidade técnica. Quem é técnico aí registrado no CFT tem que emitir a documentação técnica para alguns casos. Quem é engenheiro vai emitir pelo CREA também para esses casos. Quando é que é necessário? Então você tem desse lado direito aqui os casos onde não se aplica, tá? Escrito aí não. E os casos onde tem o sim verde são os casos que se aplicam à apresentação para a distribuidora do documento de responsabilidade técnica. Aí eu gostaria de abrir um parênteses, né? O correto era que em toda atividade feita por um técnico engenheiro, o interessante é que fosse passado, se não para a distribuidora, se ela não exigisse, mas pelo menos para o cliente, esse termo, esse documento da responsabilidade técnica, né? Então nós temos aqui, olha só, o monofásico zero, que é esse mais simples, a carga bem baixa, disjuntor de 40, não precisa de cálculo de demanda nenhum. E se for residencial, não precisa de apresentar documentação. Se for comercial, também não precisa de apresentar essa documentação de responsabilidade técnica, tá? Agora, se for industrial, que é bem comum, né, para essa faixa de potência, então precisaria. E se for microgeração? Se for microgeração, que é a colocação dos painéis solares, inversor e tal, para poder injetar a energia excedente na rede da distribuidora, aí, gente, se tiver isso aí, qualquer um tipo de padrão de entrada vai ser obrigatório apresentar o documento de responsabilidade técnica, aí não tem exceção, certo? Agora, no caso aqui de residenciais comerciais, nós temos algumas exceções. Então, se for aí até o bifásico do tipo 1, vai até 18 kW de carga, só para regiões onde a tensão secundária é 127/220, tá? Nesse caso, você não precisa de demanda, você não precisa de apresentar o documento se for residencial ou se for comercial. Agora, se for industrial, se o tipo de instalação for uma pequena indústria, aí sim vai precisar, tá bom? Esse é o primeiro quadro, eu achei essa observação interessante, porém, fica aqui uma coisa que eu gostaria até de pedir vocês, se você achou, se você encontrou, você coloca aqui nos comentários. Nosso querido aprovador Ricardo Prado Pina, eu não consegui achar nessa norma uma coisa que tinha naquela antiga, na 0021, na 0022, eu não consegui encontrar quais são as diretrizes, as obrigações, o passo a passo para qual tipo de carga deve ser apresentado o projeto. Tem a exceção quando não precisa apresentar projeto, tem aqui a obrigatoriedade da responsabilidade técnica, que é a antiga ART, né? No caso do CREA, no caso do CFT, é a documentação de responsabilidade técnica, eu não me lembro o nome que o CFT dá, mas não fala de a partir de quanto de carga ou de demanda é necessário apresentar projeto. Na norma antiga dizia, a partir algo próximo ali dos 50 kW de carga, ou demanda, não me lembro agora, mas se não me engano é carga, precisava de apresentar o projeto tinha que ser em tantas vias, tinha que ser registrado, aprovado e tal, não sei o que. Então tinha toda uma diretriz de como o projeto tinha que ser apresentado. Nessa norma eu não encontrei, até consultei alguns colegas aí da área de engenharia e ninguém ainda conseguiu me passar aí ao certo essa informação. Então se alguém tiver informação aí, por favor, coloca nos comentários para a gente poder ter essa normativa, tá, pessoal? Não informações passadas por telefone, informações de boca não serve, né? A gente precisa de algo escrito porque é o que a gente precisa para ter como referência. Então, se alguém encontrar até alguma outra norma lá falando somente de projeto, manda aí que a gente vai analisar, tá certo? Então, quadro 1 da página 13 e aqui eu também quero mostrar o outro quadro, que no caso aqui é tabela 1, que vai mostrar para a gente os ramais de entrada, né? Como é que a gente sabe qual o condutor que vai utilizar no ramal de entrada, no ramal de distribuição, né? O ramal de entrada é o que vai até o medidor, de distribuição sai do medidor até lá a carga do cliente. Então, qual é o condutor agora? Observe, pessoal, na categoria M0, né? Está mais comum aqui na nossa região, até 5 kW. Disjuntor nós já sabemos que é o de 40 monopolar. Esse
ramal de entrada, nós temos agora 3 tipos de cabo possíveis para ser utilizados. Porém, olha só, coluna aqui da esquerda, fornecimento da distribuidora. E no caso da direita, fornecimento do consumidor. Nessa condição aqui de monofásico do tipo 0, pela norma, é a obrigação da distribuidora fornecer o ramal de entrada até o medidor. Sendo ele de cobre concêntrico, cabo 6 mm, fase 6 mm neutro. Sendo alumínio com isolação de XLPE, 16 mm. Sendo também concêntrico de alumínio, aí tem o de 10 mm. Eu não vou entrar nos comentários se a questão da capacidade de carga, suporta, se não suporta, mas eu só quero deixar registrado aqui a questão da seção transversal dos cabos. E é de responsabilidade da distribuidora. Ah, mas pode o cliente deixar? Bom, eu vejo muito, acontece de deixar, mas eu não sei qual é a diretriz da distribuidora. Se ela prefere passar o condutor até a medição, que é mais interessante na minha opinião, uma vez que você diminui aí a possibilidade de fraudes, né? Então a distribuidora passando o cabo completamente até o medidor, você diminui a possibilidade de fraudes antes da medição, tá bom? Principalmente quando se trata aí do cabo concêntrico, né? Agora, e dali do medidor para dentro, qual é a seção do cabo? Se a isolação for PVC, olha aí, 6 mm cabo de cobre. Se for isolação EPR ou XLPE, também 6 mm cabo de cobre. Eu acredito que aí não tem novidade nenhuma, né? Somente as questões das isolações que agora tem discriminado tudo direitinho qual isolação podemos utilizar. E seguindo aí vocês vão ver, né? Somente quando ultrapassa a seção de 16 mm do cabo de alumínio se faz necessário aí, a obrigação na verdade, né, do consumidor instalar o ramal de entrada. Observe que aqui, ó, trifásico 2 até 75 kW, né, não importa muito, demanda até 38 kVA, disjuntor de 100 amperes, tripolar obviamente, né? Nesse caso aqui nós temos, se o condutor for de cobre com isolação de EPR ou XLPE, cabo de 25 mm, tanto nas fases quanto no neutro, entre parênteses aí é o neutro. E se for isolado com PVC, a seção será de 35 mm nas fases e no neutro. Aí tem que deixar lá aquela espera lá depois da curva de 180 direitinho. E vai ser a mesma seção transversal também para o ramal de distribuição do medidor para dentro, certo? Então está aqui descrevendo para a gente quais são os condutores, certinho? Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais, olha aí. Os condutores também, monofásico do tipo 2, M3, qualquer um que você queira, é nessa tabela aqui, que na verdade é o anexo 1, tabela 1. E por fim, nós temos aqui também, se eu não estou enganado, na página 52, olha ela aí, show de bola. Nessa tabela 52, opa, ficou muito grande, né? Aí sim, nós vamos ter o tipo de padrão, né? No caso a caixa e o medidor, olha lá. E os eletrodutos, no monofásico 0, que a gente vem falando dele, né? É uma fase, os eletrodutos para os ramais vai ser de 1 polegada e 1/4. Eu me lembro que uma norma antiga tratava como milímetros, né? A seção, aí os diâmetros dos tubos. Aqui no caso é polegadas agora, tá bom? A caixa de medição, a caixa onde vai o medidor é monofásica. Lembrando que agora a caixa não é mais aquela caixa separada, viu gente? Já tem um tempo que não é mais para usar aquela caixa que é a medição separada da disjunção, né? Então é uma caixa só, com uma divisória interna, toda com a parte frontal de policarbonato, transparente, então é aquela caixa ali. Essa aqui é a única que utiliza a monofásica, isso eu achei interessante. No monofásico do tipo 1, apesar de ser monofásico, medidor monofásico, já pede a caixa polifásica. Então, por quê? Um cabo de seção maior que vai trabalhar ali dentro, então já pede uma caixa maior porque tem mais espaço para trabalhar. A única que vai usar a monofásica, né, a menor, é a do tipo M0. Beleza? Tem aqui o condutor do aterramento, que é 6 mm, o eletroduto para o aterramento, que é 3/4 de polegada, e essa daqui só utiliza no Nordeste,
bom? Essa daqui a Electro não utiliza, esse M0 não é utilizado lá na região da Electro. Como também o B0 não tem no Nordeste, né, na região do Nordeste, nas distribuidoras do Nordeste, mas tem lá exclusivamente na região da distribuição da Electro. Isso é interessante, é uma forma que facilitou a integração das normas, apesar de ainda ter algumas coisas que só existem para umas e para outras não, mas no quadro dá para ver na tabela, a gente consegue ver bem o que se aplica em cada região. Beleza, pessoal? Então, essas são as considerações que eu queria trazer nesse primeiro momento e futuramente nós vamos voltar aí com os padrões de entrada, como é que se dimensiona, como é que se define, qual padrão escolher, determinar, como é que calcula tanto carga instalada quanto a demanda. E a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Qualquer dúvida vai colocando nos comentários, qualquer correção também coloca nos comentários. E mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e até o próximo.